Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Instagram da Nice Viapa Turismo, a live das 20 horas. Nosso convidado de hoje é o Dr. Leonardo Barreto, advogado criminalista, já há 20 anos, professor de Direito Penal, atuando há 15 anos e também mestrando em Direito Penal Econômico. A gente está aguardando a entrada dele, o professor já entrou. O Dr. Leonardo Barreto já está aqui conosco. Eu vou fazer um convite a ele para a gente começar essa live juntos. Sejam todos bem-vindos. Vai aparecer um íconezinho, dividir. Doutor Leonardo, vai aparecer um íconezinho, dividir live. Aí o senhor aceita e a gente começa a nossa live. Tá bom? Tem que entrar esse íconezinho pra gente poder... Eu vou até te convidar aqui pelo meu direct, só um minutinho. Já mandei o convitinho pro professor Leonardo Barreto, doutor Leonardo Barreto, que é advogado criminalista, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério. Já está aqui conosco online. O assunto de hoje é qual a influência da quarentena na violência doméstica. É um assunto que eu acho que é importante todo mundo ficar ligadinho, porque a gente tem que falar de todos os assuntos. Olá, seja bem-vindo. Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Doutor Leonardo Barreto, é uma honra tê-lo aqui conosco. Doutor Leonardo Barreto é um professor, né, de Direito Penal, que dá aulas em concursos, e também advogado criminalista, atuando já há 20 anos na área, né, e agora mestrando também, né, dentro da área de Direito Penal. Seja muito bem-vindo à nossa live, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, boa noite. É um prazer também estar participando com você desse bate-papo. Ai, que maravilha. Eu falei que hoje o assunto é um pouco delicado, mas a gente tem que abordar de tudo um pouquinho, né? Enquanto as pessoas estão em casa, a gente tem que falar um pouco, principalmente nós, mulheres, eu acho que é um momento que a gente tem que poder também, a gente tem que buscar informações, estar sempre antenada, e eu acho que essas dicas, esse bate-papo vai ser muito importante que a gente vai ter agora, né? É um assunto delicado, a gente vai falar sobre a influência na quarentena da violência doméstica, né? Podem todos, sejam bem-vindos, as pessoas ainda estão entrando aqui, aguardar elas entrarem, que eu reiniciei a live para poder te chamar ali no direct, né? Sim. Mas doutor Leonardo Barreto, ele é um conhecido meu, então eu vou tomar a liberdade que vai sair Léo. Então, doutor Leonardo Barreto, enquanto as pessoas pode chamar de Léo, não tem problema. A gente vai começando o bate-papo com tranquilidade, as pessoas estão entrando ainda na live das 20 horas, mas eu queria que você começasse falando um pouquinho dessa questão, né, principalmente da mulher, né? Melhor advogado do Brasil, professor Leonardo Barreto. Já começaram a vir aqui. Bem, vamos lá. As pessoas aqui já entrando aqui, já sejam todos bem-vindos, já entrando na live. Professor, eu vou chamar de doutor Leonardo Barreto, porque a gente está acostumado a professor. Doutor Leonardo Barreto, me diga uma coisa, com relação a esse período que a gente está, né? A gente está aí há 90 dias em casa, né? Enfim, a gente sabe que é uma situação muito delicada psicologicamente para todos nós, né? Muitos de nós até fazendo confinamento total, né? Porque quem em grupos de risco, crianças com problemas respiratórios, pelo menos foram os protocolos solicitados para a gente. Agora que a gente está fazendo essa retomada aos poucos também, de acordo com os protocolos, né? Alguns já reabrindo hoje, o comércio de shopping semana passada, né? Outros semana que vem, todos com suas medidas de asepsia, todos com seu distanciamento social, máscara, etc. e tal. Mas ficamos praticamente não, em confinamento 90 dias, né? Como é que o senhor tem essa expertise nisso, né? Que influência a quarentena teve nessa questão da violência doméstica? Aumentou?
Vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui presente com você e com vocês aí que estão também nos vendo e nos assistindo, né? Sempre um prazer muito grande bater um papo com a Vivi, vou chamar de Vivi porque também era amiga minha. Vou ter essa liberdade com ela, tá? Verdade. Como ela já começou falando, eu sou professor de direito penal há 15 anos, tá? Dou aula para concurso público, para a área de polícia, a esse período todo. E sou advogado criminalista também há 20 anos. Então, tenho um pouquinho de experiência na área e acho que eu sei um pouquinho do tempo para a gente bater um papo. No que diz respeito à sua pergunta, Vivi, é muito importante esclarecer que, na verdade, o quesito de violência doméstica, a gente tem que falar um pouco da lei, né? Da Maria da Penha, que é uma lei que protege as mulheres, né? Como o próprio nome diz. Eu vou dar um briefzinho, tá, sobre essa lei, porque é importante, porque eu acredito eu que esse público que nos está nos assistindo aqui não seja um público do direito, na sua maioria. Então, às vezes, as pessoas não têm o conhecimento do que a Lei Maria da Penha protege as mulheres, né? Então, vamos partir primeiro dessa linha de dar conhecimento às mulheres e a todos sobre a proteção da Maria da Penha, para depois a gente entrar nessa seara do que a gente vai participar agora, mais entrando no nosso métier do aumento ou da diminuição do fluxo da violência doméstica. Tá. A Maria da Penha, gente, é uma lei que todo mundo sabe, ela é de 11.340/06, foi criada porque uma mulher chamada Maria da Penha foi espancada pelo marido, vocês sabem o que foi o que aconteceu, né? E o Brasil não foi um país, como se diz, convencional ao criar a lei. Na verdade, o nosso país foi denunciado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por que o Brasil, economicamente, um país, né, economicamente tão forte em crescimento, tinha o maior índice de violência doméstica contra a mulher do mundo? Tá? Quando surgiu essa agressão a essa senhora Maria da Penha. E aí, na verdade, foi um caso emblemático, nós fomos denunciados, e o Lula, à época presidente, ao invés de responder a lei, ele criou uma lei, né? Ao invés de responder, perdão, a Corte Interamericana, ele criou uma lei de proteção. E não entrando em política do Lula, ou sem ser Lula, enfim, essa lei, ela é a lei que na verdade, ela é exportada para o mundo todo, porque é a primeira lei de um país que protege tanto a mulher. A lei é muito boa. Os outros países têm violência doméstica contra a mulher, mas nem todos, acho que nem 20% possuem uma lei específica de proteção a vocês. Essa lei ela não trata só de proteção à mulher, tá? Deixa eu deixar bem claro. A princípio era a mulher, mas depois do advento e do crescimento dela, das decisões jurisprudenciais, ela abrange a violência de gênero. Então não é só a mulher. É toda pessoa que se apresenta socialmente na condição de mulher. Ora, quem são essas pessoas, Léo? Mulher, transexual, travesti. Vou dar um exemplo do sala de aula. Até mesmo o gay homem. Que, na verdade, quem é o gay homem? Que seja um casal. Que seja um casal que ele exerce a função feminina do casal. Sim. Então, ele tem a proteção dessa lei. Agora, Léo, o homem tem a proteção? Não, e não é para ter. Porque a lei não é para proteger o homem, é para proteger a violência de gênero feminino. Perfeito. Que em 2006 nós tínhamos o advento da mulher, da proteção da mulher. Só que com o crescimento até da permissão do casamento homossexual e o crescimento da proteção a esse gênero ou a esses tipos de gêneros, a jurisprudência achou por bem alargar a proteção do gênero feminino. Então, é muito importante que tenhamos esse conhecimento, ok? Outro ponto importante são as mulheres entenderem o que alcança a proteção da mulher. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que eu dou em sala de aula tranquilamente. Por exemplo, vamos lá. Se eu bater na minha mulher hoje, eu tenho uma agressão, uma lesão corporal que é proibida por lei e é enquadrada na Maria da Penha. Essa agressão ela tem uma chamada ação pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público ele vai processar o agressor independentemente da mulher querer ou não notificá-lo, basta que ele tome conhecimento. Então, a mulher tem a proteção da agressão física, Vivi, da agressão física, e vocês já sabiam disso, que é a mulher que apanha. Agora, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa te interromper. Agressão física, né? A verbal não, se a pessoa é humilhada...
eu chegar para minha mulher e falar assim, pô, não vou bater nela não, porque se eu bater nela, eu vou estar sendo processado pela Maria da Penha, né? Por agressão física, lesão corporal, e você julgado por da Maria da Penha. Aí eu penso assim, então eu vou xingá-la, né? Eu vou fazer uma agressão verbal. Aí eu faço uma ofensa à minha mulher. Ah, você ama isso, você aquilo. Também está abraçada a violência psicológica. Então você tem a violência psicológica, que é perdão, a violência contra a honra, que são os crimes de calúnia, injúria e difamação, que são as ofensas. Exemplo, tá? É uma parte jocosa. Vamos falar, você é uma safada, você é uma piranha. Agressões dessa natureza são agressões contra a honra. Então a mulher tem a proteção à honra e à integridade física. Léo, e se eu não quiser bater, não quiser xingar, então eu vou começar a ameaçar a minha mulher. Vou fazer, se você não falar comigo direito, eu vou te matar, eu vou te bater, eu vou te agredir. Eu estou ameaçando. Também é ofensa psicológica. Então, ofensa psicológica, a ofensa contra a honra e a ofensa física. 3 ofensas. Léo, eu não vou fazer nenhuma dessas 3. Eu vou quebrar o telefone da minha mulher, porque eu tenho ciúme dela. Eu não consigo ver o WhatsApp dela e nem o Instagram. Vou quebrar. Violência patrimonial. Então, a violência patrimonial também é abraçada. Léo? Perfeito. E se eu não quiser bater, xingar, quebrar nada, nem ameaçar? Eu quiser ter uma... E se eu tiver a fim de fazer uma relação sexual com ela contra a vontade dela? Aí todos nós sabemos que tem o famoso estupro, que é a violência sexual. Então, quais são os bens protegidos pela Maria da Penha? Violência sexual, moral, psicológica, patrimonial e a física. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento. Não é só achar que o homem bate na mulher. Não é só o homem bater na mulher. É qualquer tipo de ofensa dessa natureza ao gênero feminino está protegido. Perfeito? Então, dito isso, dito esse esclarecimento, vamos à sua resposta, né? Só fazendo uma pequena observação, Léo, como mulher, né? Eu não sabia, eu particularmente não sabia disso, quer dizer, porque existem determinadas, eu acho que bem-vinda todas as mulheres que puderem entrar nessa live. Por isso que eu fiz questão de trazer esse conhecimento, entendeu? Porque eu sabia que você não sabia. Exatamente. E acredito que muitas de nós não saibam, né? E existe aquele famoso relacionamento abusivo que eu acho que todas nós já passamos. Com certeza. Né? Que é exatamente esse que você disse, que às vezes você não é necessariamente agredida fisicamente, mas com palavras, é ofendida, mas a pessoa querendo denegrida, né, Vivi? Exato. É ameaçada, por exemplo, é humilhada, é desrespeitada. Tudo isso, gente, tem a proteção da Lei Maria da Penha. Sem contar que é crime na maioria das vezes. Então, por exemplo, o crime da Maria da Penha, ele não existe, só tem um crime da Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Os crimes são do Código Penal, que são trazidos para a Maria da Penha e são rígidos os procedimentos. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei muito severa e é uma lei que pune mesmo no Brasil. Tá? Fala, Vivi. Continua. Não, maravilhoso, Léo. Obrigada por essa informação, né? Tomara que todas as mulheres entram nessa live para poderem ter essa consciência, né? Essa live também vai ficar salva no IGTV e no nosso YouTube, né? Porque a gente, de fato, não sabe, né? Então, é muito esclarecedor isso. E quantas de nós, eu acho que todas nós já passamos por uma situação similar a uma dessas que você colocou agora. Eu acho que todas as mulheres, sem nenhuma exceção, vamos falar a verdade, né? É um fato. Né? E aí a gente estava conversando, né, para a gente chegar até nessa live, e você me colocou isso, que às vezes a gente não tem essa consciência, né? Porque a gente até fica brincando, né? Nossa, quantos casamentos a gente... As pessoas estavam acostumadas a trabalhar o dia inteiro e só ver suas esposas, enfim, seus maridos no final do dia, né? E aí, com essa rotina de confinamento, a gente, sem nenhuma expertise no assunto como a sua, a gente brincava falando, nossa, quanta gente deve estar se separando. Mas aí entrou esse fato importante que eu achei muito interessante a gente poder compartilhar através dessa live, que você me passou essa questão do aumento da violência doméstica. Quer dizer, olha que loucura, né? Então, o que acontece, Vivi, e todo mundo que está aqui presente, né? Quando você tem, na verdade, um convívio
demasiado com uma mulher ou com um marido que você goste, está bem Aham, com ele, o relacionamento flui, você sabe que flui. Mas quando sim. você tem um problema, na maioria das vezes, e o casal passa muito tempo fora de casa, né? E aí ele começa a ficar enclausurado em casa, com uma mulher que não está mais tão legal, e o marido também. E tem a família, filhos, né, que às vezes estressam, essas coisas todas, que tiram a falta de dinheiro, a falta de trabalho, está tudo isso acontecendo na vida de todo mundo. A É, tendência é o homem explodir ou a mulher explodir. E aí tem vários fatores que entram, que é, por exemplo, o uso de drogas. Por exemplo, tem homem que usa droga na rua, mas com esse ambiente em casa, ele vai usar droga em casa. Entendeu, Vivi? entendi, E vai beber em entendi. casa, vai usar droga em casa. E a mulher, coitada, na maioria das vezes, é que vai sofrer, porque vai ficar convivendo com um cara drogado em casa. E a possibilidade dele agredir, ou dele se tornar um cara violento, é muito grande. Então, pasmem, a violência doméstica aumentou em mais de 20% Nossa, da agressão contra as mulheres, contra o gênero feminino. E, na verdade, é o seguinte, o Brasil, até nos anos 2002, por exemplo, era o primeiro país do mundo de violência doméstica contra a mulher. E o estado com o maior índice era o Espírito Santo. Só para você ter ideia, 95% das mulheres que são abusadas sexualmente, elas não falam à autoridade pois policial, é, não, não eu abrem. ia, é, elas têm vergonha, né? Por que que elas não relatam esse ocorrido? Doutor Porque Leonardo, por que que isso acontece Porque, Vivi, olha só, tanto, né? quando a mulher ela é violentada sexualmente, né, Aham, existe um trauma psíquico muito grande. Então, geralmente, a mulher ela vai para casa, ela vai pensar no que aconteceu. Por isso existe a delegacia da mulher, porque antigamente não tinha isso, ela tinha que falar com o homem, é desagradável, entendeu? Então, é um assunto muito particular que na verdade, a ação hoje pública, ela é pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público vai atuar querendo ou você não querendo. Então, existem muitos fatores psíquicos que fazem com que a mulher não tenha coragem de abrir essa situação. Até porque, sim. muitas vezes, é o marido que fez, uma pessoa próxima que fez. Quando é um cara da rua, acho que é mais viável dela ir na polícia. Mas quando exige a situação da família, a gente fala por nós, Vivi, porque você é uma mulher instruída, talvez o teu público também seja, entendeu? Mas, por exemplo, quando você vai para o Aham, Nordeste, tem mães no Nordeste que são violentadas, mas não saem de casa porque vai para onde? Vai viver de quê, entendeu, Vivi? O sim, marido que banca a entendi. casa. Então, são vários fatores geográficos que o Brasil tem e sociais que a gente acaba valorando de forma diferente. Você é uma menina esclarecida, com certeza que te bater, você vai na polícia na mesma hora, entendeu? Mas você é uma mulher independente, uma mulher que trabalha, tem a sua vida própria, tem o seu ganha-pão, o seu emprego certinho. Mas e quem não tem, entendeu? Aí fica Sim. Eu acho que você falou até a coisa certa, Léo, e também essa questão da. Pode pode falar. falar. Então, eu ia falar para você que, na verdade, mais de Não, 200 eu. mulheres são abusadas sexualmente por dia, sabia disso? E, na verdade, é dentro de uma fração de a Nossa, cada 10 minutos. Mais de 50 mulheres são abusadas a cada 10 minutos no país. Isso é um número que assusta, é um número que afronta. Entendeu? Então, sim. acho que é um assunto muito sério. E quando a gente tem essa quarentena que eu estava falando para você, na verdade, Aham, é, aumenta, potencializa, né, isso nas pessoas. Por quê? Porque a quarentena é uma prisão domiciliar, né? Vamos falar desse jeito. exatamente. Então, eu, como doutor de penal, eu fico imaginando assim, imagina o preso. Hoje em dia, todos nós tivemos um episódio de prisão domiciliar. A gente ficou praticamente dentro de casa. E a gente Sim, surtou. Imagina o preso estar no presídio. Entendeu? Então, por exemplo, você que tem o hábito de sair, de ir para a rua quando está estressado, você está dentro de casa agora. Então, você potencializa, porque você não tem trabalho, o dia está acabando, a tua mulher tá estressada de TPM, tá nervosa, e você também está ignorante, está usando droga, tem os filhos juntos, então isso potencializa. Mais de 20% também de aumento de divórcio, Vivi. Pessoas que se divorciaram. Então as pessoas estão se nossa, divorciando. Quanto mais agredindo, né? sim. Entendeu? Então isso é um estresse muito grande. Então tem que, na verdade, a quarentena é um momento para a gente cuidar da família, ter mais carinho, repensar na vida em outros fatores, e não ficar, na verdade, fazendo esse tipo de coisa que não vai levar a lugar nenhum. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a maioria das mulheres, incluindo eu, incluindo,
A gente sabe que existe a lei da Maria da Penha, a gente sabe que a gente tem essa proteção, mas muitas das vezes a gente não sabe como utilizar isso, né? Então, digamos que eu fui agredida fisicamente pelo meu marido hoje. Que procedimento eu devo fazer? Eu vou na delegacia fazer um boletim de ocorrência, eu ligo para alguma central de polícia. Esse passo a passo, porque às vezes a pessoa fica tão apática, acontece com ela, não faz nada, no dia seguinte ela fica com medo, né? Vamos lá. Ela já foi agredida anteriormente, ela acaba, é o que você falou, não fazendo, às vezes com medo do marido que sustenta, ou com medo da sociedade, ou com medo dele mesmo, né? Porque aí depois faz as pazes e aí esquece que Infelizmente, aconteceu. infelizmente, eu quero dizer uma coisa para você, né? Na verdade, a Uhum. mulher, ela é muito, como é que se diz, ainda, né? Socialmente, deixa eu me colocar de maneira coerente para não poder ser mal interpretado. A mulher ainda é muito submissa a esse tipo de pensamento. Sim, Vocês não podem ser submissos a esse pensamento. eu Não concordo com pode você. o homem bater na mulher. Não existe essa condição. Uhum. É uma coisa de Uhum. covarde. Como que isso é tratado? O homem tem que entender que a educação, Vivi, ela não é uma coisa. O americano é muito educado. Não é educado, não. Lá a lei funciona. Ele está acostumado Tá a dando uma praticar um ato criminoso e ser julgado e ser penalizado. Então as pessoas pensam duas vezes. É igual na Europa. Então a Europa não é educada. A Europa foi na verdade, educada durante anos a ter esse comportamento. Se fizer besteira, vai sofrer. Então o Brasil teve sempre aquela condição da impunidade. Então isso ainda perdura no homem, entendeu? E na mulher. Uhum. Então o que acontece? A mulher ainda tem aquela coisa de que vai mudar o homem, né? Então o homem te xinga, te ameaça, para depois ele te bater. O homem não bate de Uhum. primeira. O homem, quando vivenciou isso, tá tendo um perfeito entendimento do que eu estou falando. Uhum. Então, o homem nenhum vai chegar em você e vai ser surtei e vou te dar um soco na cara. Isso é maluco, isso aí é psicótico, é outro tipo de crime, tá? É um problema mental. A violência doméstica ela é progressiva. Então, quando você é xingado, você tem que cortar, porque senão ela vai aumentar. E quando isso chegar num ponto de desequilíbrio, você tem que procurar a polícia, a delegacia da mulher, registrar uma ocorrência e se impor, porque só assim o homem vai aprender a não bater Sim, mais em você. sim. Agora, Léo, Esse fato. digamos que eu fui na delegacia, eu fui agredida pelo meu marido, eu fui na delegacia, dei a queixa, no dia seguinte ele me pediu desculpas, falou que ele estava com muitos problemas no trabalho, que ele não queria ter feito isso, e aí eu vou e volto à delegacia e falo, não, olha, não foi nada disso, não foi bem assim. Eu consigo hoje retirar uma queixa? Perfeita pergunta, muito bonita essa pergunta, tá? Não sei se foi uma pergunta agora bolada na hora ou se foi uma pergunta já pré-pesquisada. Vamos lá. Perfeita essa pergunta, tá, linda? Porque o que acontece? Antigamente era assim, tá? Até 2004, mais ou menos. De lá para cá, muitas de Aham, vocês têm que entender um pouquinho de processo penal. Por exemplo, a agressão física, não são aqueles 5 episódios que eu falei, não. A agressão física, a única necessidade, e a agressão sexual, ela é de ação penal pública incondicionada. Ora, o português te esclarece. Se é incondicionado, não depende de nada. Então, a titularidade é do Ministério Público. Ou seja, se você for à polícia registrar uma ocorrência que o teu marido te bateu, você não tira mais isso. Então, você vai ter que conviver com isso. Se você voltar para o seu marido, porque você o ama, porque ele pediu desculpa, porque estava bêbado, vocês no dia 30 do mês de junho vão ter audiência do crime. Não tira. E só o juiz vai poder valorar isso. Você vai absolver ou condenar. Não tira mais. Porque a titularidade é pública. Entendeu? Então tem que pensar muito no que fazer. Porque muitas vezes a mulher faz isso porque quer implicar com o marido. Também tem esse ponto. E depois ela tira, não aham, vai tirar mais. tem esse outro viés, Entendeu? E tem um Aham, viés perigoso também, que é a mulher que também ela é muito revoltada, que quer prejudicar o marido por ciúme, por qualquer tipo de coisa, e vai à delegacia e registra uma ocorrência. O que acontece? Se você for à delegacia registrar uma ocorrência, basta você falar qualquer coisa e provar um pouquinho,
que o policial vai fazer assim, ó, menina, tem uma lista de medida protetiva aqui, ó, aponta qual que você quer que você vai ter na hora. É protetivo quanto entendeu? O divórcio já pré-definido. Ou seja, é uma lei que evoluiu bastante e ela, enfim, protege vocês de todas as formas. Mas é uma lei rígida. Se registrar a ocorrência, não tira. Entendeu? Não, eu acho isso Tem que perfeito, pensar, porque vai conviver. claro que eu estudei um pouquinho antes de entrevistar, Ó, tá e vendo? eu li Sabia. sobre isso, dizendo que a maioria das mulheres, elas se arrependiam depois, né? Porque Exatamente. elas faziam as pazes com o marido, e aí 70%. 70% se arrepende. 70%, olha que loucura, né? Loucura. Então, era uma medida que, no final, não acabava em nada, né? E ela continuava sendo prejudicada. Muitas Sim. das vezes, ela continuava sendo agredida, ela continuava apanhando. Enfim, e aí isso, de alguma forma, foi muito positivo para resguardar a mulher, né? Porque naquele momento que ela está lá, né? E eu acho que tem uma Correto. situação até que você, se você tiver que for agredida fisicamente de uma forma, você tem um exame de corpo de delito, você tem situações que você Sim. vai chegar lá que, de fato, né? Porque tem a mulher que, como você falou, que pode criar uma história e, Sim. enfim, tem tudo, né? A gente pode, tem tudo. Mas tem aquela que, de fato, foi agredida, que ela vai fazer um exame de corpo de delito, ela vai estar lá, e isso vai ficar bem evidente, né? Correto. Nessa questão. Deixa eu te fazer algumas perguntas assim, a nível de curiosidade mesmo, que eu acho que as pessoas não sabem muito como agir. Por exemplo, a pessoa que, como você falou, está confinada, né? A gente está confinado, então a gente tem aí a pessoa que já tinha um viés violento, fica mais violenta porque está em casa, ou a pessoa que desenvolve uma depressão, né? E aí começa a N situações psicológicas aí que aconteceram muito sérias durante esse período que a gente está passando aí, né? E você citou, por exemplo, a questão do usuário, né, de drogas. Deu uma congeladinha, Léo. Você está escutando? Tô. Tá? O Pode usuário, falar. ele pode alegar que ele era usuário e ele se defender dessa forma, Pode. enquanto... Pode alegar que o usuário não serve de nada. Eu vou te falar uma Entendi. coisa, Vivi. Aham. Vamos pensar comigo aqui. Imaginemos que você fosse uma juíza mulher agora. Você está aí fazendo papel de juíza. Eu vou e falo assim, Aham. Excelência, eu espanquei minha mulher. Ah, por quê? Porque eu estava bêbado, mas eu não lembrei nem o que eu estava fazendo. Isso é um argumento que retira a agressão que essa mulher teve? Entendeu? A mulher vai se sentir limpa pelo que aconteceu, pelo que eu falei? Não. Então, você falar que está usando droga Perfeito. é pior para você, porque você é drogado. Você falar que Sim. está bêbado é pior para você, porque você, além de bater na mulher, você é bêbado. Você, além de bater na mulher, você é drogado. Você está piorando o teu argumento, porque o argumento aqui é de um covarde. Agora, você é um covarde drogado. Entendeu? E aí tem uma Perfeito. diferença entre usuário de droga e dependente químico. O dependente químico é um cara doente. É o cara que, na verdade, de acordo com o artigo 26 do Código Penal, ou de acordo com a Lei de Drogas, número 11.343/06, artigo 45 e 46, ela define o dependente químico como uma pessoa que, ao tempo da ação, tá, ou da omissão, era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Ou seja, uma pessoa que está totalmente alucinado, não tem conexão mental. Não é só alegar, ele tem que provar, ele tem que se submeter a um laudo psiquiátrico nessa natureza. Aí ele pode ser tratado de uma forma diferente. Pode o juiz entender que ele é um doente e aplicar uma medida de segurança, ou pode aplicar uma redução de pena se ele for relativamente capaz, ou até mesmo responsabilizá-lo. Entenda, usuário de droga e dependente químico são coisas diferentes. Entendeu? A pessoa que Perfeito. só usa droga é usuário.
Entendeu? O cara que é dependente, o cara que é usuário, ele acha que ele é dependente, mas não é. Dependente é uma coisa completamente diferente, né? Então ele vai ter que, além de alegar, vai ter que comprovar, tá? Não é só alegar. A princípio, a sua pergunta foi a seguinte: o cara usa drogas e bate na mulher, ele pode alegar isso? Pode, não serve de nada. Não serve de Entendi. nada. Entendi. Doutor Leonardo, outra pergunta ainda com relação a isso, né? Aí ele a pena, né? Ela é variável de acordo com o tipo de lesão que a mulher sofre ou é uma pena única? Boa pergunta. A lesão corporal. Aham, aham, Quando você ficar incapacitada para aham, as ocupações habituais por mais de 30 dias, vira grave. E tem outros requisitos mais que a lei também trata, são 5 incisos, tá? Sendo que para você ficar incapacitada, Vivi, para trabalhar, eu tenho que te espancar muito. Porque se eu te der aham, muita porrada, você ficar com o olho roxo, nariz quebrado, aquela cara deformada, em 30 dias você já está. aham, aham. Perfeito, não, maravilhoso. Acho que muito esclarecedor aí. Eu acho que a própria mulher, às vezes, ela tem vergonha mesmo de perguntar algumas coisas. Ah, será que se eu estou perguntando para o doutor Leonardo, é sinal que já aconteceu comigo? Então, é o que você disse, a mulher é muito fragilizada e existe todo um preconceito em volta desse tema, que muitas das vezes as mulheres não procuram nem esclarecimento com relação a isso. Então, quando acontece alguma coisa, elas não sabem nem como agir. Léo, Sim? tá um pouquinho tremida a tua câmera aí. Vamos lá, botei aqui, vê lá. Fica à vontade para poder. Não ficar assim que o telefone está descarregando, vai. Tá descarregando? Ai. Só estou conversando aqui com o doutor Leonardo Barreto, que ele é especialista em direito criminal, professor, é um super fera aqui. E eu pedi para ele, eu convidei ele para vir aqui conversar com a gente, principalmente com o gênero feminino, né? Vamos dizer Sim. assim, que está aqui do outro lado, para que vocês saibam, para que vocês se protejam mais dessa sociedade, para que a gente se cuide, né? Porque a mulher, de fato, é muito fácil a gente falar que é mulher independente, que trabalha, que acontece tudo, mas na situação real, todas nós nos sentimos fragilizadas diante de uma situação dessa, de uma discussão. Geralmente o homem ele é fisicamente mais forte que a mulher, maior, tem mais força. Então, um tapinha que eu der
né, no meu marido é uma coisa, um tapinha que ele der em mim, eu vou, né? Então, para a gente esclarecer essa situação, né? E, assim, para a gente diminuir essa violência doméstica no Brasil, existe alguma fórmula? Existe como a gente fazer isso? Como é que... Existe sim. Na verdade, não existe uma receita de bolo, né, Vivi? Para você diminuir a violência. A violência é um comportamento humano voluntário que a pessoa faz por N fatores. Faz porque é uma pessoa agressiva, faz porque está usando drogas, faz porque está bêbado, faz porque ele está a fim de fazer. Então, existe uma série de comportamentos que envolvem uma pessoa agressiva. Essa pessoa agressiva tem que se tratar, né? Ela tem que, se for uma pessoa agressiva por uso de droga, ela tem que procurar uma terapia e um tratamento para que ela deixe de usar entorpecente. Ponto número 1. Ponto número 2, é sempre importante um auxílio de um psicólogo para poder ter um acompanhamento e, às vezes, até mesmo de um psiquiatra, se tiver que medicar. Estou falando dos casos mais extremos, né? E para aqueles casais que, na verdade, estão se degladiando nesse momento aí de quarentena, mas sem ter agressões, é importante aproveitarmos a saída, o desbloqueio do governo ainda em etapas, para poder curtir um pouco a vida, curtir um pouco a família, curtir um pouco a natureza, passear um pouco. E como eu falo para você, não é um acaso você ter uma empresa de turismo e eu estar aqui prestando essa entrevista com você. É porque o turismo representa uma das maiores atividades de convívio social e familiar, entendeu? As pessoas viajam em família. São os momentos que os casais utilizam até para recomeçar um namoro, para reconquistar a mulher, para recuperar os momentos perdidos, às vezes para viver um momento que há muito tempo não se vivia. Então, quer passear com os filhos. Então, não tem nada melhor do que você se desestressar, se purificar, fazendo uma boa viagem, cara. Não estou falando isso porque você aqui é uma empresa de turismo, porque é verdade. Não, mas é verdade. Eu quero viajar com a minha família, então isso é importantíssimo. Então, vamos supor, você faz uma viagem dessa, você volta renovado, você melhora. Como é que você se torna uma pessoa menos agressiva? Com mais dopamina, mais serotonina, entendeu? Estou falando de elementos químicos, por isso que eu falei de psiquiatria. Às vezes a baixa de serotonina, a baixa de dopamina faz com que a pessoa se torne agressiva. Entendeu? Então, a viagem, ela estimula o prazer, estimula o sentimento de felicidade. Então, é importantíssimo na vida das pessoas que as pessoas viajem, curtam um pouco. Quem não pode viajar? Quem não pode viajar vai para a praia, entendeu? Vai para a praia, vai para o zoológico, sei lá, se vira, vai passear com a mulher na rua, entendeu? Tem um monte de coisa para fazer, porque a viagem subentende que você tem a graninha. Mas quem não tem dinheiro, tem outros meios para fazer a vida, entendeu? Para você curtir um pouco a família. Então, na verdade, como é que você diminui isso? Com desestressar, com sentimento de prazer, com produção de serotonina, de dopamina. Isso faz você ficar em paz e ter mais prazer e, consequentemente, não pode estressar ninguém que está perto, né? Perfeito, Léo. Excelente colocação. A gente está até com o Xisso aqui, que ele é da Amorrio, né? Presidente da Amorrio 2, também é advogado criminalista, também está assistindo aqui. Ele está colocando turismo e renovação de espírito. Eu brinco, né? Que eu falo que ele vem desde o início ali do namoro, né? Vamos fazer uma viagem, naquele começo de namoro, de relacionamento. Aí entra a lua de mel, né? Vamos fazer uma viagem. E fica 10 anos sem viajar, né? Aí não está muito bom o casamento, vamos fazer uma viagem para ver se melhora o casamento. Na verdade, não é assim, né? Na verdade, o certo seria recorrentemente você se curtir, né? Sim, sim. Agora, Léo, uma coisa que você falou muito importante, que eu acho que a gente tem que dar um recado aí, porque o papo de hoje é um papo muito delicado, né? Muito sério, mas ao mesmo tempo muito importante. É essa questão mesmo de falar para as mulheres, né? Para elas aproveitarem vários advogados entrando, tem seus alunos entrando aqui. Depois você vê no IGTV, vai ficar salvo, né? Lembrando que vai ficar salvo no IGTV, vai ficar salvo no YouTube. Eu vou mandar depois para o doutor Leonardo Barreto, vocês vão poder assistir, quem não está tendo oportunidade de ver agora. Então, assim, eu acho importante para essas mulheres, para elas acordarem, né? Até nesse momento de pandemia, que é o momento que eu falo que eu estou... Parabéns, professor. Vou te encaminhar um exemplar do meu livro. Léo congelou. Novo para o doutor Leonardo Barreto.
para ver se a gente retorna aqui, Leonardo. Estou fazendo um convite aqui para o doutor Leonardo Barreto voltar. Deu um piquezinho que é muito comum, mas ele já está retornando aqui. Já convidei ele para retornar à nossa live. Fiz um novo convite. Pessoal, o papo de hoje é muito importante. A gente está falando hoje de um assunto delicado, que às vezes muitas das mulheres, se não a maioria, fogem desse assunto, mas é muito importante a gente colocar todos os assuntos em pauta, principalmente nesse momento que a gente está em casa. Estou reconectando aqui com o doutor Leonardo Barreto, para a gente continuar a nossa conversa. Voltou. Opa, É assim mesmo. desculpa. Imagina, ontem eu fiz uma live nesse horário, um horário do Instagram, acho que é um pouco mais pesado. Nossa, isso aconteceu muito. A gente está até super bem, graças a Deus. Mas pode continuar. Então, você estava falando que tem uns alunos meus aí, né? Teve que ter conhecido. É muito prazer para a galera estar falando com o pessoal aí. Mas pode ir. Então, Léo, eu estava falando que isso é muito interessante, porque é uma coisa delicada que a gente não comenta no finalzinho da live, mas eu acho que esse papo foi de fundamental importância, ele vai ficar gravado, eu vou mandar isso para todas as minhas amigas, para todas as pessoas de gênero feminino que eu conheço, eu peço para que todos façam a mesma coisa, mandem esse bate-papo com o doutor Leonardo Barreto, porque é muito esclarecedor. Eu mesma não sabia de algumas... Fiz algumas perguntas até de curiosidade, realmente eu não sabia. Eu acho que o direito criminal é um direito que, a cada momento, tem uma novidade, na verdade. Sou como professor, fala isso com maestria, né? E nós, seres humanos normais, a gente não tem acesso a essas informações, né? Na verdade, eu até comentei com uma pessoa assim, vou fazer uma live hoje com uma amiga minha que tem uma empresa de turismo. Aí o cara perguntou, o que tem a ver direito penal com turismo? Tudo. 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 Exatamente o que eu te expliquei agora, tudo. Parece que não tem, né? Mas tem, lógico que tem. Tem tudo a ver com muitos crimes são praticados por pessoas que são criminosas realmente, entendeu? Tráfico de drogas, não tem nada a ver com isso. Agora, tem muitos crimes que são desencadeados por esses períodos ruins de estresse, por violência psíquica, e tudo isso, se você tiver uma vida mais adequada, entendeu? Tiver uma vida mais saudável, praticar atividade física, ter uma vida mais feliz, procurar ser uma pessoa mais agradável, tudo isso, fatores psicológicos desencadeiam. A criminologia é um assunto que eu poderia ficar aqui 2 dias falando com você sobre um perfil de um criminoso. E a gente não vai chegar no senso comum, entendeu? Porque são vários aspectos que, na verdade, influenciam a prática de crime. Mas a sensação de prazer com uma viagem em família, ou com uma mulher que você ama, ou com uma namorada que você goste muito, é impagável, né? É verdade. Não, e também a gente está usando esse espaço para poder passar todo tipo de informação. Foi um período agora que a gente está fazendo essa retomada, né, aos poucos, de acordo com os protocolos que estão nos sendo solicitados, mas a gente usou esse espaço na empresa, na nossa empresa de turismo, para falar de artes, para falar de violência na quarentena, para falar de dança. A gente entrevistou na Botafogo, para falar de turismo, a gente entrevistou o secretário de turismo, Otávio Leite. Fiz live de gastronomia. Eu acho que nesse momento que a gente está em casa, a nossa função, obrigada, Léo, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Não, nesse momento, como a gente não pode viajar, que a gente possa trazer todo tipo de informação e entretenimento para os nossos clientes, para os nossos passageiros, para os seus amigos, para os seus alunos, para os seus clientes, né? E aí eu acho que é uma função importante que a gente encontrou dentro desse momento, para que esse momento passasse de uma forma mais leve, com outras informações, de uma forma dinâmica. Eu vou... Quarta-feira que vem estou entrevistando a Cristina Granado, que também está com uma exposição linda de fotos. Então, acho que a ideia é essa, né?
é a gente usar o nosso canal, não só para o turismo, como para todas as informações. Essa live hoje foi de fundamental importância. Muito obrigada, doutor Leonardo Barreto, por ter aceito o nosso convite. A gente está, infelizmente, terminando a live. Você quer deixar um último recado para a gente finalizar? Lembrando que a live vai ficar salva, vai para o Instagram. Eu vou mandar essa live para o doutor Leonardo Barreto. Então, quem não pôde assistir agora, vai poder assistir depois. Primeiramente, eu gostaria de deixar as considerações finais aí, né? Agradecendo imensamente o seu convite. Você é uma pessoa que mora no meu coração, uma pessoa extremamente capaz, extremamente trabalhadora. Eu acompanho seu Instagram direto. Você faz várias lives, como você mesmo disse, importantíssimas. Está preocupado em querer informar a sociedade, não em querer lucrar, né? É lógico que está querendo fazer um trabalho muito bem feito e parabéns pelo seu trabalho. É um prazer muito grande estar aqui colaborando com você e com vocês. E tá colaborando um pouquinho vamos supor, disseminar um pouquinho de conhecimento, né? Que acho que é importante. O conhecimento não é nosso, é para a gente passar para os outros, né? Então, a pessoa que tem conhecimento e morre com ele não serviu de nada. Então, acho que você tem que passar para as pessoas, acho que é importante. A violência doméstica é uma questão muito delicada, como você mesmo falou. É importante dar o conhecimento da proteção que a mulher tem sobre vários aspectos. Poderia estar falando com você aqui sobre 3, 4, 5 horas sobre essa lei, que eu poderia estar tranquilamente falando sobre ela, mas não é o objetivo da nossa live, da aula. O objetivo é a gente informar, conversar. Então, acho que foi muito legal e muito obrigado. E sempre que você quiser contar com a minha presença, eu estarei à sua disposição, tá? Vamos fazer muitas lives, que já vieram 1000 ideias na minha cabeça, porque eu acho que essa maestria, principalmente um professor, a gente tem aí, abrange o direito penal, abrange N situações que a gente pode abordar aqui e que são de interesse comum. Eu falei aqui com uma pessoa que eu admiro muito, o doutor Leonardo Barreto, advogado criminalista há 20 anos, professor de direito penal, e agora que está finalizando a live, eu vou ficar um pouco menos protocolar. Meu amigo Léo, que eu admiro muito, é um querido. Um beijo no seu coração, tá? Obrigada, eu sou sua fã. Obrigado. Também sou seu fã. Pessoal, vou encerrar a live de hoje. Obrigada a todos que nos assistiram. Um beijo, Léo. E, gente, até a próxima, tá? Se cuidem. Um beijo.